o próximo, por favor. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? O próximo. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, sem tradução fala, com todas as suas preocupações, acrescentar um único côvado à sua estatura? Ou seja, querido, qual de nós, com a nossa preocupação, com a nossa ansiedade, nós podemos mudar alguma coisa na nossa vida? Você consegue mudar alguma coisa na sua vida com as suas preocupações? Isso vai mudar alguma coisa em você? Não consegue, querido, a gente não consegue. Olha o que a Bíblia está dizendo: qual de vós poderá, com as suas preocupações, mudar um único côvado na sua estatura? A gente não consegue. Mas sabe o que acontece? A pessoa não consegue ter paz. A pessoa não consegue ter paz porque ela diz que a circunstância faz com que ela não tenha paz. Ela culpa a circunstância, mas na verdade às vezes a pessoa está numa circunstância pior que a sua e está em paz. Ela está em paz. Preocupar, querido, o significado da palavra preocupar significa inquietar-se. A origem da palavra, olha só, a origem vem do latim praeocupare, ou seja, ser o primeiro a se ocupar. Olha só, você está se ocupando antes do tempo. Por exemplo, você tem algo para fazer na semana que vem, e aí você começa a se preocupar, a ficar ansioso, a ficar perturbado. Me perdoe o termo da palavra, mas perturbado é uma pessoa que não consegue, a mente dela não consegue dormir. Isso vai adiantar, vai conseguir trazer para mais perto, vai conseguir resolver esse problema? Fala para mim, consegue? Não só piora a situação? Então o que você precisa fazer? Ter paz. Ter paz, querido, não significa que você não tem problema, mas significa que você crê. Você crê que está tudo bem, independente de como está. Romanos capítulo 5. Olha lá, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1. Acompanha lá, vou ler aqui. Está assim, olha: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a gente tem paz por meio de Jesus, mediante a quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aí o versículo 3, um texto que eu amo falar sobre ele, fala assim, olha: não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quem pode dizer aleluia? Olha só, querido, o que a palavra diz? Que nós fomos justificados pela fé. Querido, eu não sou justo, você não é justo, mas Cristo nos justificou. E aí ele fala assim: nós somos justificados pela fé, e por isso nós temos paz com Deus, através do Espírito Santo. Aí o versículo 3, ele fala assim, olha: nós nos gloriamos nas nossas tribulações. Olha só, querido, olha esse texto como que é. Olha, você precisa ter um entendimento muito apurado para você ficar realmente feliz sobre isso aqui. Paulo fala assim, olha: eu fico feliz quando vem um problema. Sabe por quê? Porque eu sei que o problema, ele vai me trazer uma perseverança, e a perseverança vai me trazer uma experiência, e a experiência vai trazer o quê? A esperança. Ou seja, quando vem um problema, eu sei que eu vou aprender alguma coisa. Quando vem um problema, eu vou ficar feliz. Sabe por quê? Porque vai dar tudo certo. Porque se está dando problema, é porque alguma coisa certa. Querido, ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Ninguém está preocupado com aquele que está mal.
Já viu aquela história do gato em cima do cara que estava em cima do muro? Aí de um lado está Deus, está assim, pula para cá, e do outro lado está o diabo. E aí ele fala assim, Deus está assim, pula para cá. E aí o diabo tranquilinho na dele lá, e aí o cara fala assim, e você? Você não vai lutar por mim não? Ele falou assim, quem está em cima do muro já é meu. Quem está em cima do muro já tem dúvida, então você já é meu. Queridos, nós precisamos entender o Deus que nós somos filhos. Eu nem falo mais o Deus em quem nós servimos, porque você não é mais um servo de Deus, você é filho, amém? Quem é filho aqui, diga aleluia. Então se você é filho, querido, você tem que crer no seu pai. Você tem que crer no seu pai. Sabe por quê? O pai é dono de tudo. O pai, ele é dono de tudo. O que é paz? Paz é o contrário do que muitos pensam. Não é ausência de problema. Paz não quer dizer assim, eu estou em paz. Sabe por quê? Minha conta no banco está bem, meu casamento está bem, toda a minha família está bem, tudo está certinho, por isso que eu estou em paz. Isso aí é fácil ter paz. Agora, se quero ver você ter paz, quando está tudo ruim. Quando está ruim, seu filho está nas drogas, o seu marido não quer saber de estar num culto, a sua esposa, quando você vem para a igreja, ela vai para o forró. Isso, e você ter paz, é isso que é verdadeira paz. Paz não é ausência de problema, querido. Não quer dizer que quem tem paz não tem problema. Muitas vezes quem tem problema, muitas vezes a pessoa tem muito mais problema que você e está em paz. Ela está em paz, por quê? Ela crê num Deus que tudo pode. Ela crê naquele que a chamou. Paz é um estado de tranquilidade e harmonia. Paz é o oposto de conflito, ansiedade e medo. Paz é um presente de Deus para a nossa vida. Paz é você olhar as coisas ao seu redor e saber que nada disso é a sua verdade, embora seja a sua realidade. Talvez a realidade que você está vivendo hoje, você olha e fala assim, não é possível que isso está acontecendo comigo. Mas você precisa crer que esta não é a sua verdade. A sua verdade é que você é mais que vencedor, que Cristo já morreu na cruz por você, que todas as coisas são possíveis àquele que crê. Essa que precisa ser a nossa verdade. Eu preciso ter paz, querido, independente do que está acontecendo na minha vida. Eu não posso viver uma vida cheia de lutas, cheia de problemas, e esperar tudo isso se passar para eu poder ter paz, porque não vai acontecer nada, não vai ter como mudar. É você olhar ao seu redor e ver que está um caos, mas você saber que já deu tudo certo, porque você tem um pai que cuida de tudo. João capítulo 1, versículo 12, João 1,12 diz assim, olha, não é 11,12 não, isso garoto, olha lá, mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quem recebeu a Cristo aqui, diga aleluia. Se você recebeu a Cristo, se você é um filho de Deus, você precisa crer no seu Pai. Queridos, aprenda a chamar Deus de Pai. Aprenda a olhar para Ele como um Pai, a olhar para alguém como um Pai, alguém que você olha e faz toda a diferença na sua vida. Eu tive um pai, e assim, eu tenho prazer de dizer que eu tive um pai, querido. Quando a gente era criança, a gente morava na roça, e quem morou na roça aqui sabe como é que funciona a roça. As janelas eram de madeira, e a casa era escura, não era igual hoje, que as ruas são tudo iluminadas, e passa carro toda hora, e se você não tiver uma cortina, a sua casa é clara. A minha casa, depois que fechava as portas, meio-dia era meia-noite, fechava tudo, era tudo escuro, não tinha janela de vidro igual tem hoje. E aí, queridos, sabe o que acontece? A gente era um monte de menino dentro de casa. Quem conhece a minha família sabe que somos bastante irmãos, e a gente tinha medo de tudo, querido. Eles mesmo faziam medo na gente, né? Quem é mais velho aí sabe disso. Eles contavam história de assombração, não é, pastora Vana?
história de assombração, de mula sem cabeça. Quem não tem medo de uma mula sem cabeça, querido, que corre pela rua? Quem não teria medo? As crianças hoje, você falar em mula sem cabeça, ela vai lá no Google, existe mula sem cabeça? Não, pai, esse negócio de mula sem cabeça. Mas na nossa época não existia nem internet, querido, nem dicionário a gente tinha. Então a gente ia dormir, querido, com muito medo. E na minha casa, era aqueles telhados assim, de 4 águas, tudo de madeira, e tinha bastante rato, tá? Ô Léo, falar nisso, o rato morreu, tá? Aí, apareceu um rato na minha casa lá, meu Jesus, isso é outra história. Mas aí, queridos, na minha casa tinha muito rato. A gente dormia, era só apagar as luzes todas e começava aquela barulhada de rato, e os ratos subiam no telhado assim, passavam, subiam no guarda-roupa, era muita coisa, e a gente, assim, me perdoa a palavra, que a gente cagava de medo. Aí, querida, a gente ia dormir, a gente via direitinho, a Márcia, minha irmã, quem conhece a missionária Márcia aí, a Márcia fala que via direitinho uma mão chegando nela assim, ó, e pegando no pescoço dela assim, ela fala que via isso, e a gente cagava de medo, perdão a palavra, a gente tinha muito medo. Aí, querido, sabe o que acontecia? Quando dava muito medo mesmo, que você não conseguia, você tentava dormir. Olívia, você não fica rindo não, que você também era assim, tá? Eu sei disso, lá no Buiê, lá, eu sei disso. Então o que acontece? Quando o medo não dava para suportar, porque meu pai era bravo, aí sabe o que a gente fazia? A gente gritava o pai, ô pai, o que foi, menino? Me dá água. Não era sede coisa nenhuma, querido, era só para ele acender a luz, e a gente dá aquela conferida assim, beber água sem sede nenhuma, com medo de fazer xixi na cama, porque senão apanhava. E aí, mas o meu pai, querido, levantava, ele acendia a luz do quarto dele, e ia lá no filtro, que é esse filtro de barro, e a gente escutava o barulhinho da água caindo, e aí trazia a água para a gente. Quando ele chegava, que ele acendia a luz, que até arrepiei só de lembrar, era um alívio, querido, era um alívio. Você olhava assim e falava assim, não tem assombração, não tem mula sem cabeça, a janela está fechada, os ratos paravam tudo, porque a luz estava acesa, e dava aquele alívio, querido. Mas sabe qual que era a palavra mágica? Pai. A palavra mágica era, ô pai. Queridos, tenha Deus como um pai. Tenha, querido, este pai, lembra o texto que a gente leu ali? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Você tem poder, querido, de ser filho de Deus. Quando você fala Deus, você está falando um ser supremo, um ser lá no alto. Mas quando você fala pai, você está falando de alguém que você tem intimidade, alguém que você fala e ele te ouve, alguém que você pede e ele já te deu, alguém que te ama. O pai, querido, ele ama o filho. O pai, eu estava vendo uma postagem agora de um menino lá da África, que eu conheci lá na África, e ele postou a foto de uma criancinha. Eu falei, é seu filho? Ele, um presente de Deus que eu ganhei. O pai, querido, ele tem o prazer de cuidar do filho. É claro que a gente sabe que tem exceções, mas o pai tem prazer, querido, de fazer o que o filho quer. Entenda isso, querido, você tem um pai. Você tem um pai, e aprenda a chamar esse Deus de pai, e olhar para ele como um pai mesmo, e querer dele tudo que um pai pode dar para um filho, o carinho, o amor, tudo que você precisa, querido, o pai já te deu. É só você tomar posse, é só você olhar para o pai e dizer, pai, eu preciso de mais força, pai, eu preciso de cuidado, pai, eu estou com medo, pai, vem me socorrer, pai, vem me ajudar. Olhe para este pai, querido, e creia que ele está cuidando de você. Nunca, querido, nunca na minha vida eu gritei o meu pai e ele deixou de vir, por mais que ele reclamasse, mas era uma vez só também, porque senão ele falava, você não está querendo nada, não sei o que, e pronto. Então a gente já sabia, mas a gente sabia que poderia chamar. A gente tinha certeza que ele viria, e ele nos socorreria, como sempre socorreu. Esse é o nosso pai.
Se o meu pai terreno fazia isso, querido, imagina o nosso pai que está no céu. Olhe para Deus como um pai, querido. Olhe para Ele como um pai que cuida de você, porque Ele tem esse prazer de cuidar de você. Como encontrar paz? Precisamos confiar no Pai e entregar a Ele as nossas preocupações. Você precisa confiar, querido. Como que você vai entregar algo na mão de quem você não conhece? Na mão de quem você não confia? Muitas vezes nós achamos que nós vamos resolver as coisas do nosso jeito, que temos solução para tudo, mas quando na verdade o Pai só está esperando você deixar Ele cuidar. O Pai só está falando assim: olha, deixa comigo. Agora o Júnior que gosta de falar, né? Deixa com o Pai. O Pai sabe, né, Júnior? Está me ouvindo aí, Júnior? O Júnior fala assim: não, o Pai chegou lá e resolveu. O Pai, o Júnior fala isso. Mas é assim, querido, a figura do Pai é essa. É alguém que resolve. É alguém que chega e deixa com Ele. O menino que trabalha comigo um dia, eu falando um negócio com ele, eu falei assim: rapaz, eu sou seu pai, filho. Ele não é meu filho, mas eu falo para ele: eu sou seu pai, rapaz, você tem que me respeitar, você tem que me obedecer. Aí um dia eu falei para o cliente assim, falei assim: fala para ele aí, pai, o que a gente faz? Aí ele falou assim: só obedece. Pai, a gente só obedece. Obedeça seu pai, querido. O que ele está falando para você? Descansa, descansa, descansa. E muitas vezes você está vivendo um problema, você fala assim: não é possível que Deus está deixando isso acontecer comigo, não é possível que Deus não está me vendo, e Ele está assim: não é possível que ela não acredite que tem um pai, não é possível que Ele não sabe que eu sou o pai, que eu estou cuidando dele, Ele não me deixa agir. Jeremias 17:5, olha o que diz o texto de Jeremias 17:5, um texto muito mal interpretado por muitas pessoas. Ele diz assim, quer ver, Jeremias 17:5, saiu não, hein, falhou, hein, se eu abrir a Bíblia aqui, eu não vou ler lá não, hein. Achou? Apareceu ali? Olha lá, diz assim, olha, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne do seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Esse texto aí tem muita gente que fala assim, bem que a Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem. Esse texto não é essa a interpretação do texto. A interpretação correta desse texto é o seguinte: maldito o homem que confia no homem e faz da carne do seu braço, algumas traduções dizem assim, e faz da carne do seu braço a sua própria força. Ou seja, maldito o homem que confia em si mesmo. Por quê? Está dizendo para nós confiarmos nele e não na gente. Por quê? Às vezes você fala assim: mano, a Bíblia fala mesmo, maldito o homem que confia no homem, por isso que eu não confio em outro homem não. Você precisa confiar em Deus, ao invés de confiar em você mesmo. Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua própria força. A nossa força está em Deus, querido. A nossa força está no Pai. Nós precisamos entender que não sou eu. Aí tem gente que acha que vai resolver as coisas do jeito dela. A pessoa ora pelo filho. Nossa Deus, isso daqui, a gente já falou muito sobre isso daqui. A pessoa olha para um filho que às vezes está na droga, ou está aprontando na rua e fala: Deus, dá uma solução para o meu filho, e resolve a vida do meu filho, e tal, e tal, e tal. Aí sabe o que acontece? O filho vai, apronta e cai na cadeia. Aí você fala assim: mas pastor, o que você pode fazer? Ele caiu na cadeia, você orou por ele a vida inteira, para Deus dar uma solução. Aí infelizmente, querido, a consequência do pecado dele foi cadeia. Aí sabe o que a mãe faz? Faz empréstimo, vai lá na Crefisa, né, ajudar o Palmeiras, e vai lá, faz um empréstimo, um absurdo, e compromete o salário dela todinho, para pagar um advogado, para tirar o filho da cadeia. Sabe-se lá, se Deus queria tratar com ele lá na cadeia, Deus queria trabalhar o psicológico dele, a vergonha dele, as características dele, o caráter dele dentro de uma cadeia,
Pastor, você está falando isso porque você nunca foi preso. Graças a Deus eu nunca fui preso. Mas muitas vezes, querido, o que Deus quer fazer na nossa vida é o que a gente menos espera. E a gente acaba aprontando, e aí o que acontece? Todo pecado tem sua consequência. Cristo já morreu na cruz, já nos perdoou, mas as consequências do pecado não tem como tirar. As consequências não tem como tirar. E aí sabe o que acontece? A mãe vai lá, o pai vai lá e se endivida todinho para tirar o filho da cadeia, sendo que é ali que ele talvez ia se converter, é ali que ele ia resolver a vida dele, ele ia encontrar Jesus muitas vezes, mas a mãe, com falta de sabedoria, vai lá e se endivida para tirar o filho da cadeia. Graças a Deus, meu filho está livre. Aí 2 meses depois ele está aprontando de novo. Aí o que adiantou? Somente a dívida ficou. Falta de sabedoria, falta de ouvir Deus, falta de paz para tomar decisão. Romanos 8:28 diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Um outro texto também muito mal interpretado: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você saiu na rua, perdeu uma carteira cheia de dinheiro, é o diabo. Mas você sabe lá se alguém estava precisando desse dinheiro? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Eu já contei isso aqui uma vez. A minha esposa foi fazer um depósito lá, foi pouca coisa, foi R$350, se eu não me engano. Fez o depósito lá e caiu na conta de uma pessoa lá de Belo Horizonte. Uma funcionária do banco não conseguiu trazer esse dinheiro de volta. Eu falei para minha esposa assim, era bastante dinheiro na época, deve ter uns 10 anos ou mais isso, R$350 dava um churrasquinho legal aí. E aí a minha esposa tentou, ficou lá alguns dias tentando, não conseguiu pegar o dinheiro de volta. Eu falei assim para ela: Cláudia, você lembra uma vez que veio um pastor na igreja aqui e que falou assim, olha, vamos orar e vai aparecer dinheiro na sua conta? Vocês já viram esses pastores? Já viu, né, Fabinho? Esse pastor que fala que vai aparecer dinheiro na sua conta, esse pastor acho que estava lá em Belo Horizonte, cara, e apareceu o dinheiro na conta da pessoa lá, e pronto, querido. Aí você vai fazer o quê? Você vai arrancar o cabelo da cabeça, você vai fazer, pronto, eu nunca vou ver essa pessoa, mas eu creio que ela vai testemunhar. Rapaz, um dia apareceu R$350 na minha conta, do nada, eu não sei não, mas foi Deus que mandou esse dinheiro. E aí? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam, a gente acha que é só quando deu certo. O carro furou o pneu, é o diabo. O cano da água furou, é o diabo. A luz acabou, o gás acabou, é o diabo. Queridos, gás acaba mesmo. Gás acaba, não acaba? Apesar que o meu lá em casa não acaba, não. A última vez que eu troquei o gás foi no Dia das Mães. Olha só, quanto tempo tem. Eu sei que você falou, não faz comida, né? Eu almoço em casa todo dia, sua linguaruda. Eu só almoço. Não como marmita não. Mas realmente o gás lá em casa dura muito mesmo. Faz café 2 vezes por dia só. Mas queridos, a gente precisa crer que Deus está no controle quando tudo está dando errado. Para com essa mania de achar que tudo que deu errado na sua vida é o diabo. Para com essa mania de não conseguir entender os planos de Deus para a sua vida. Eu não estou dizendo que ser cristão é sinônimo de luta, não. Não sou dessa teologia que ser cristão é sinônimo de luta, não. Ser cristão é sinônimo que você é mais que vencedor. Ser crente é sinônimo que você já venceu todas as coisas. Mas se você passar por um problema, querido, creia que Deus continua cuidando de você, que Ele te ama do mesmo jeito. A sua esposa briga com você, o seu marido briga com você, ela fala para você, não te amo mais não. Ela te pede perdão, né, Fernando? Pede perdão, né, Léo? Pede perdão, e alguns não pedem perdão, mas ela continua te amando do mesmo jeito. Queridos, imagina o pai, querido. O pai, a minha netinha, ela fica lá em casa direto com a gente. E aí, outro dia a Cláudia pôs ela de castigo, que ela aprontou lá. Aí ela sentou na cadeira lá assim, e aí ela estava sentadinha na cadeira, e aí a Cláudia falou assim, vem cá. Ela, você esqueceu que eu estou de castigo? Aí a minha esposa falou assim, não, já acabou seu castigo, pode. Ela deu um sorrisinho assim, a coisa mais linda, foi lá,
e deitou no colo da minha esposa. Esse, querido, é a inocência, essa é a inocência de uma criança. Nós precisamos olhar para o Pai, crendo que Ele nos ama independente do que você faz. Para com essa teologia de que, Deus me ama, mas eu estou em pecado. Infelizmente, o que eu estou passando é porque eu estou em pecado. Isso daí é o que eu estou sofrendo, eu estou merecendo sofrer. Não, querido. Como eu falei, o seu pecado tem consequências. Muitas vezes você está passando consequências do pecado, mas não quer dizer que Deus não vai te abençoar porque você aprontou, porque você fez coisa errada, não. Efésios capítulo 3, versículo 1 fala assim: bendito seja Deus, Efésios 1, 3, diz assim: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você já é abençoado, você precisa crer nisso, acordar de manhã e falar: eu sou abençoado. Outro dia eu assisti um vídeo muito legal, o cara acorda assim, ele rasga um presente, assim, um papel de presente e fala: eu estou vivo, eu estou vivo. E aí a esposa também rasga aquele papel de presente: eu estou vivo, eu estou vivo. E eles começam, aí eles se levantam, eles falam: eu tenho a casa, tudo é presente, tudo. Aí ele chega na torneira do banheiro, e a torneira está com um lacinho de presente, ele abre a torneira e fala: eu tenho água, eu tenho. E, queridos, acorde de manhã crendo que tudo na sua vida é um presente de Deus. Creia que tudo na sua vida é um presente de Deus, porque quando você tiver esse entendimento, você será grato. Você será grato às coisas que estarão acontecendo na sua vida. Quando você é grato, querido, sabe o que acontece? Deus sempre vai ter o prazer em te abençoar. Porque você vai olhar e vai dizer assim, Ele vai olhar e vai dizer assim: poxa, esse meu filho é grato, eu vou fazer mais por ele, porque ele é grato. O ingrato, querido, infelizmente ninguém quer cuidar, ninguém quer fazer nada. Já viu aquela pessoa que você faz por ela e depois você não fez para isso, mas você fala assim: nem muito obrigado, e falou. É ou não é, Lívia? Nem muito obrigado. É chato você fazer algo para alguém, não que você faça para receber, mas o reconhecimento é legal. Poxa, nem muito obrigado, e falou. Saiu e nem muito obrigado. Devemos crer, querido, e buscar a direção de Deus para o que está acontecendo. Às vezes o que está acontecendo na sua vida, você vai conseguir resolver conversando com alguém, lendo a palavra, descansando. Você precisa descansar. Você precisa descansar. Quando você descansa, você fala assim: olha, eu estou crendo. Eu estou crendo. Eu lembro uma vez, eu passei por um problema com meu filho teve câncer com 16 anos de idade, ele deu um caroço na virilha, e a gente foi ao médico, e não por causa daquele caroço, por uma outra causa, e o médico falou assim, aqueles universitários lá do HU, né, falou assim, eles querem achar um problema para eles cuidar, né? E aí eles falaram assim: tem mais alguma coisa? A minha esposa falou assim: ele tem um caroço na virilha. Cadê? Aí olhou o caroço na virilha, resumindo, era um câncer. E aí meu filho começou a passar por todo o processo de câncer. Imagina um adolescente com 16 anos, e ele teve que fazer quimioterapia, teve que fazer radioterapia, e quando ele chegava em casa, que ele passava pela quimioterapia, quem já passou por isso aí sabe como é que é, ele fedia, querido. O suor dele era um suor amarelado, a coberta dele, o colchão dele ficava tudo amarelo, os lençóis, e você não podia nem chegar perto dele. E foi nessa época, querido, que Deus falou claramente comigo esse versículo que eu acabei de citar: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Eu olhava para ele assim, tinha dia que eu chorava longe dele. Um dia que a gente foi no médico lá, que eles fazem ele enfia o negócio lá na coluna, assim, para ver se o câncer está na medula, né? Eles enfiam um ferro, querido, é um ferro mesmo, uma broca, eu trabalho com ferragem, eles enfiam no osso assim, e ia rodando, e o médico, como diz a minha mãe, mal esse pecado, o médico ainda pôs o aprendiz para furar a coluna do meu filho. Eu fiquei olhando assim, ele não conseguiu não, e eu olhando aquilo ali, falei: rapaz, por que você mesmo não faz isso aí, em vez de ficar ensinando o cara no meu filho?
E aí eu fiquei olhando assim, mas não falei nada, e ele chorando de dor, porque aquilo doía muito. E eu ficava assim, Deus, por que disso? Por que o meu filho está passando por isso? Assim, um menino saudável, aparentemente, tranquilão. E aí um dia eu conversando com o pastor Zé Casa, ele falou assim para mim, Márcio, a gente nunca pergunta a Deus por quê, a gente pergunta a Deus para quê. Porque muitas vezes, queridos, Deus não tem um porquê, mas Ele tem um para quê. Às vezes você está passando por uma situação e você fala assim, por que disso, Deus? Pergunta para Deus assim, para que isso, Deus? O que você quer me ensinar? Onde o Senhor quer me levar? Por quê? Deus não precisa te explicar, mas o para quê sempre vai ter uma resposta. Para que isso? O que o Senhor quer de mim, Deus? Onde o Senhor me quer? Para que está fazendo isso? O Senhor quer mais de mim? O Senhor quer que eu seja mais crente? O Senhor quer que eu seja mais fiel? O Senhor quer que eu dê mais? O Senhor quer que eu me dê mais? Porque muitas vezes, querido, nós viemos para um culto como esse, somos alimentados, mas não alimentamos ninguém. A gente vem para um culto como esse, e é muito bom você ouvir uma palavra, você está num momento como esse, um ar-condicionado ligado, um momento gostoso como esse, mas e para em você? Tem muita gente precisando de ouvir essa palavra, tem muita gente precisando de um conselho seu, tem muita gente precisando da sua ajuda, querido, e muitas vezes nós estamos parados, e aí Deus está assim, a gente está assim, por que Deus? E Deus está assim, não, isso é para quê? Eu estou fazendo isso, tem um para quê? É para você crescer, é para você aprender, é para você ser um instrumento nas minhas mãos, é para você entender que eu sou o médico dos médicos, é para você entender que o seu dinheiro não me compra, mas tudo que você tem é meu, porque muitas vezes, queridos, as pessoas se apoiam naquilo que elas têm, naquilo que elas podem fazer. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? A Bíblia fala assim que aquela mulher tinha 12 anos que ela passava por um fluxo de sangue, e ela fala assim, e a Bíblia diz assim, e ela tinha despendido tudo que tinha com médicos, e pelo contrário tinha piorado, ela não tinha mais jeito, mas aí ela falou assim, se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado. Ela teve essa fé, e todos sabem da história que ela tocou e foi curada. Aí Jesus falou para ela assim, olha, vai em paz e seja curada desse teu mal. Muitas vezes o que falta em nós, sabe o que é? Paz. Paz para entender, paz para compreender a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus, a Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável. Se está na vontade de Deus, fique em paz. Fique em paz, sabe por quê? Não vai ter outra solução, não é o que você vai fazer, não é o que eu faço, não é eu ficar desesperado, e aí, você vai gastar dinheiro, você vai fazer o que for, mas não vai resolver, porque se Deus tem um plano, Ele vai resolver do jeito dele. Às vezes, nós temos o hábito de espiritualizar tudo, Deus vai fazer, muitas vezes, querido, Deus vai usar um psicólogo para resolver seu problema, Deus vai usar um terapeuta para resolver seu problema, Deus vai usar um médico, por que não? Tem muitos médicos abençoados, tem médicos evangélicos, cristãos inclusive, e eles são médicos. Você precisa crer que Ele tem o controle, independente do que você pensa. Existem especialistas em todas as áreas, você pode confiar que Deus vai te orientar, Deus vai fazer através de um desses. Às vezes a solução da sua vida está bem do lado da sua casa, você não consegue entender isso, mas creia, Deus dá uma direção, mas sabe como, querido? Em paz, sabe por quê? Se você não tiver paz, não vai adiantar, se você não tiver paz, você não vai conseguir. Paz, se você não tiver paz, não vai dar certo, porque você vai ficar desesperado e você não vai conseguir resolver,
Podemos encontrar paz em momentos de oração. Às vezes você está ali, querido, cheio de tristeza, cheio de tribulação, todo apavorado. Sabe o que você faz? Coloca um hino lá e deita no sofá e espera em Deus. Espera em Deus. Eu às vezes no meu trabalho, eu estou fazendo alguma coisa, me perdoe, mas eu falo muito de mim mesmo. Eu procuro viver aquilo que eu prego. Sei que não sou perfeito, erro, como todos erram, mas às vezes eu estou trabalhando assim, e as coisas começam a dar um monte de berro, dá um problema daqui, dali e tal, e às vezes eu olho para o relógio, é 3 horas da tarde, aí eu falo assim para o meu ajudante assim, vamos embora. Aí ele fala assim, aprende isso aí, Douglas. Aí ele fala assim, não, pastor, vamos terminar? Eu falo assim, vão não dá não, vamos embora para casa, amanhã a gente vem com a mente tranquila, descansado, e vai dar tudo certo. Aí, queridos, ele insiste comigo para ficar, mas eu falo assim, não se preocupa não, ele trabalha para mim, ele recebe se ele trabalhar ou não. E aí eu falo assim, vamos embora. A gente vai para cá. Muitas vezes a gente tem que guardar tudo, dependendo do lugar que está, tem que guardar tudo, colocar no carro, para no outro dia tirar tudo de novo. Mas a gente vai em paz, querido. E eu chego em casa, sento no sofá, tomo um banho. Às vezes nem tomo banho antes de sentar no sofá. Mas a minha esposa não briga comigo por sentar no sofá sujo, não, tá, querido? Preocupa não. Isso é coisa que a gente resolve entre família. Mas sabe o que acontece, querido? Eu tenho paz. Eu vou para casa em paz. E eu volto no outro dia mais cheio de paz ainda. E aí, em poucos minutos a gente resolve. E aí eu falo para ele assim, viu? Se adiantava a gente ficar aqui ontem? Ele fala assim, é mesmo, né? É mesmo. Porque muitas vezes, querido, sabe o que acontece? A gente acha que vai conseguir resolver as coisas do nosso jeito. Do seu jeito você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você pode ser bom naquilo que você faz. Você pode ser um bom profissional. Mas muitas vezes, sabe o que você precisa fazer? Parar, respirar, deixar Deus agir, deixar Deus operar, deixar Deus mudar as circunstâncias da situação que você está vivendo. Sabe por quê? Muitas vezes Ele só quer o nosso tempo mesmo, a gente confiar nele, acreditar que Ele está no controle. Se Ele não quiser, você nem sai de casa. Se Ele não quiser, você não acorda amanhã. Estou te gorando não. Mas se Ele não quiser, querido, você não levanta da cama no dia seguinte. Às vezes você faz plano, a Bíblia diz assim, em Provérbios, eu não sei onde está, mas eu sei que é Provérbios, que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Você pode fazer planos, você pode fazer, mas o que Deus tem para a sua vida é o que Ele tem e pronto. Lembra do careca que eu falei aqui no começo da pregação? Era a vez dele, coitado. Já era. Não adianta, querido. Você vai ter paz, você vai conseguir ter paz quando você tiver uma comunhão com Deus. Quando você realmente entender que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele está no controle de tudo. Tem um hino da Cassiane, né, muito antigo, que fala assim, ela chega no refrão e fala, você está chorando, louve, está sofrendo, louve, não importa, louve, porque o seu louvor invade o céu. Você está passando por problema, louve a Deus. Muitas vezes você está com o seu rádio ligado, né? Agora não é rádio mais, é a sua Alexa lá ligada, você está lá com o seu celular ligado no último volume, louvando a Deus, e o seu vizinho está assim, nossa, a irmã está alegre mesmo, hein? Às vezes você está passando por uma luta, por uma dificuldade, mas Deus olha e fala assim, esse meu filho, esse aí, confia em mim mesmo. Essa é mulher de guerra, né? Assim que fala lá atrás. Ela confia em mim. E como podemos, querido, às vezes, a nossa paz está em sentar, até mesmo deitar, ouvir um hino,
adorar a Deus. A paz, querido, é o grande segredo da vida. Você pode estar com o seu casamento destruído, mas se você tiver paz, creia que Deus vai restaurar seu casamento. Você pode estar no problema que você estiver passando. Se você está em paz, nada te aflige. Nada te aflige. Eu falo com a minha esposa, eu falo assim, Cláudia, já reparou como que a gente tem paz na nossa casa? Eu tenho tanta paz, querido, que às vezes os outros falam, Márcio, fui lá na sua casa outro dia, passei lá, mas você não estava em casa, não. Eu falo assim, que dia que você passou? Hora tal dia, eu estava lá assim, mas eu passei, estava um silêncio danado, estava tudo apagado. Eu falei assim, mas eu estava lá, ué. Você quer que eu fique em casa como? Mesmo com a televisão ligada, está ali em paz, tranquilo. Você não precisa estar fazendo barulho. Se for na minha casa e quiser falar comigo, chega na porta da minha casa e chama pelo meu nome. Não buzina, que você não vai ouvir. Não buzina, lá em casa não tem ninguém com nome de buzina. As pessoas falam para eu, falam assim, olha, você chamou? Tem muita gente que já passou lá em casa e fala que não tinha ninguém lá. Eu falo, você chamou? Se tivesse chamado, você ia me achar lá. Porque meu nome é Márcio e da minha esposa é Cláudia. Se você chamar, você vai me achar em casa. Se eu não tiver realmente, mas e outra coisa, eu não escondo de ninguém não, né? Igual a gente escondia de testemunho de Jeová, né? Não escondo não. Você já escondeu muito de testemunho de Jeová, marido? Sua cara não nega. Mas, sabe o que acontece, querido? Você precisa ter paz, independente de como estão as coisas. A nossa paz, o título dessa mensagem, olha lá, olha que cara bonitão. A paz que excede todo entendimento. Essa paz precisa exceder todo entendimento. Nada que você entende, nada que você é bom. Você pode ser bom em qualquer área. Você pode ser o melhor mecânico, você pode ser o melhor profissional da sua área. Mas se você não tiver paz, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Às vezes tem a pessoa que você está vendo em paz, às vezes ela tem muito mais problema que você. Você está olhando para ela e está falando assim, mas aquele ali, ele tem dinheiro, ele está tudo dando certo para ele, e às vezes ele está com um problema muito maior que o seu, mas ele está em paz. A paz nos ajuda a manter um coração grato e alegre, não duvidar de Deus. A paz nos ajuda a testemunhar do amor de Deus e da graça de Deus para o mundo. Como isso faz a diferença? As pessoas nos observam, querido. As pessoas que olham para você e sabem que você é um cristão, que você é crente, que você é evangélico, como você preferir chamar, as pessoas que olham para você, elas querem ver a diferença que isso faz na sua vida. Ué, mas você não é crente? Por que você está assim? Ué, mas você não vai na igreja? Por que você está desse jeito?